Espírito Santo, começa a tocar em nossos corações. Talvez ao longo da nossa ministração, aquela pedra que você tinha no seu coração, aquele peso que você tinha na sua alma, carregando, e que você deixa do lado para adorar, você deixa do lado para cantar, porque é o único momento de paz que você talvez possa ter. Hoje Deus quer curar. Talvez você sinta dores na sua mente, dores no seu corpo para se incomodar. Talvez você sinta vontade de chorar. Se é isso, deixa Deus agir livremente na sua vida. É o processo da cura. E eu vou falar uma frase já profetizando na sua vida. É o processo de uma cura da dor que você nunca mais vai voltar a sentir. Espírito Santo, guia os nossos corações, guia a nossa vida, a nossa mente, Senhor, para que possamos dar atenção à Tua palavra, atenção àquilo que você, Espírito Santo, quer ministrar, tocar as nossas vidas. E, Senhor, a resposta que é preparada para o nosso coração, traz ela com graça, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Eu quero falar isso agora. Antes disso, Shalom, família. Eu quero falar disso agora porque talvez depois vai ter um momento de ministração e o Espírito Santo ele vai estar agindo e eu não quero falar disso no final. Quero que o Espírito Santo flua com liberdade. Então, nas próximas 4 horas de pregação, aleluia. Cuidado que eu vou acreditar. Nós temos, em nossos anos de ministério, nós somos pastores, temos discípulos pastores que estamos cuidando deles, temos uma escola teológica, inclusive o pastor Tiago, pastora Berenice estão aqui nos acompanhando também, são discípulos nossos. Vamos dar um aplauso para Jesus, pela vida deles. São pastores presidentes do Ministério Árvore da Vida, aqui também em Balneário Camboriú, e junto com eles temos outros grupos de pastores que nós cuidamos. Entre tudo que Deus tem nos usado, o tema de mundo espiritual, o tema de libertação, de cura de libertação, é algo que temos fluído com muita naturalidade. E dentro disso, eu escrevi um livro que se chama Diário de um Anjo. O livro Diário de um Anjo, ele contém histórias reais, histórias e testemunhos reais de manifestações angelicais, de manifestações de libertação do mundo espiritual. Só que em vez de eu fazer ou simplesmente explicar ou contar o testemunho, eu criei uma linha de tempo e um personagem. Então todas as histórias reais, elas estão dentro de como se fosse um filme. Pessoas que não gostam de ler, eles dizem, eu li em 2 horas, eu li em pouco tempo, porque ele traz um mundo aberto, completamente aberto, um mundo espiritual completamente aberto. Como se fosse um anjo falando, dentro dele tem os versículos bíblicos, as anotações, para que você veja de onde que o Alderi viajou na maionese nisso. Está lá o texto bíblico justificando, tudo dentro de uma realidade ministerial e espiritual. Inclusive, muitas pessoas que se envolveram com feitiçaria e todos estes pontos trouxeram, ao ler este livro, testemunhos impactantes de como verdadeiramente funciona o mundo espiritual. Eu me lembro deste testemunho. Meu irmão, meu amigo, é porque a gente tem esse carinho pelo tratamento que o Senhor nos deu, então espero que o Senhor me permita chamar de amigo. Que livro extraordinário, cara. Eu lembro exatamente cada momento, pois eu suava, porque eu sou filho de ex-macumbeira, né?
e irmão de ex-macumbeira, tio de ex-macumbeira, inclusive. Aí ele começa a contar os testemunhos dele e como se encaixa exatamente no que aqui foi descrito e como se move o mundo espiritual. Então este livro, Diário de um Anjo, ele fala sobre anjos, a manifestação e como se movem os anjos. Dentro disso foi tanta bênção que tivemos a ousadia, este me custou demais fazer, é o segundo livro chamado Diário de um Demônio. Aqui agora é no mesmo estilo, só que agora nós vamos trazer à luz as manifestações, trazer à luz as ciladas do inimigo. Quando você lê esse livro, não é para que, vou me envolver com as trevas. Não, você vai enxergar como que as trevas agem, como que elas se infiltram, inclusive até meio dentro da igreja, no meio da nossa vida cristã, os demônios se infiltrando e como reagir diante disso, sem misticismo, tudo com base bíblica, testemunhos reais, e estão lá, os livros, eles já têm um preço bem em conta, bem bacana, uma casa quitada, um carro quitado, tudo para abençoar em nome de Jesus, todo aquilo que você vai estar recebendo. Quantos dizem amém? Amém. Abram suas Bíblias comigo, obrigado grupo de louvor, abram comigo suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Os livros estão lá na livraria, estão lá, tem lá para passar o Pix, tudo bonitinho. Vai ser isso, já Ezequiel 37, inclusive cantaram, a pastora Michele, não me deixa não, você fica. A pastora Michele estava cantando o hino agora, sobre Deus, ele converte as cinzas. Canta de novo essa parte. Torna o luto em festa. Pastora Michele. A vergonha em glória. Vem aqui. Traz beleza assim. Você vai cantar, mas você vai profetizar. Acredite no que você está cantando, como se você estivesse vendo as cinzas, como se estivesse vendo a dor, e então a sua palavra vai criar movimentos no mundo espiritual. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Um cântico novo Deus te dá. Profetiza com as suas palavras libertação sobre nós. Cante algo novo. Espírito Santo. Hoje o Senhor tira do cativeiro. Sim! Hoje o Senhor traz vida, 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 vida. E aquilo que estava morto, aquilo que estava enterrado, os sonhos, os planos, os projetos, hoje o Senhor traz vida, 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 vida. Sobre os casamentos,
você está? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito. Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu trazia esta pregação para o pastor Michel, e quando você começaram a cantar, transforma ossos em... Como que é a parte? Os ossos soldados. Transforma os ossos em soldados, que é exatamente o texto deste capítulo. Só que aqui eu quero desafiar você no seguinte ponto. Deus, Ele consegue e Ele traz incomodidade quando Ele está perto, quando Ele está prestes a curar. Ele te faz sentir uma dor, uma incomodidade tão grande quando Ele está prestes a tocar, prestes a você ser e ter uma nova perspectiva de vida, de espírito e de mente. De repente Deus, Ele te tira. Deus me fez sair no Espírito. E às vezes você diz: Deus me fez sair no Espírito e me colocou em um momento de tesouros, de maravilhas, porque nós como cristãos buscamos a presença de Deus, mas Deus te faz sair no meio de vale de ossos. E eu deixei você em pé um pouco para você lembrar, durante esta mensagem, Espírito Santo, Ele estará levando você a uma incomodidade. Por isso que eu falei no início, você vai sentir uma dor no peito, você vai sentir talvez vontade de chorar, você vai sentir talvez vontade desesperada de vir aqui na frente. Pode vir, está liberado. E eu vou estar orando por você, eu quero estar durante as ministrações tocando alguns pontos, mas eu quero que você tenha a disponibilidade do Espírito Santo. Se verdadeiramente você quer que Deus converta a cinza em alegria, o luto em uma história maravilhosa, você precisa deixar Deus te levar para esse lugar. Não rejeite o movimento que Deus está fazendo, e não rejeite a dor que Ele mesmo está provocando. A dor que Deus provoca é diferente a dor do pecado, é diferente a dor do arrependimento, do remorso, é diferente da dor do mundo lá fora, do castigo. A dor da cura, a dor da cura, é aquela dor que vem lá de dentro do seu coração, em que você está soltando algo, você começa a soltar, você começa a liberar e começa a se sentir talvez menos pesado. Você consegue talvez começar a enxergar mais de longe, você consegue respirar mais. É o momento em que Deus estará curando. Espírito Santo traz cura. Espírito Santo traz cura. Espírito Santo, toca em nossas vidas, toca em nossos corações, para que a tua cura possa se manifestar em nós, em nome de Jesus. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sinto fluir. Aleluia, Jesus. Teu rio de Tenha essa consciência. O rio do Espírito Santo está aqui. Se deixe levar. Mergulhe nele. Mergulhe os seus pensamentos nesse rio. Mergulhe as suas emoções nesse rio. Sinto fluir. Aleluia. Teu rio Aleluia. de vida aqui.
Podem sentar. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Um vale cheio de ossos, eu quero que talvez você tenha imaginado um lugar com ossos branquinhos e sequinhos. Só que nós, às vezes, esquecemos que aquilo já teve uma história. Um vale de ossos secos, ou talvez foi um lugar de uma grande batalha, ou talvez é um cemitério. No fim, e em qualquer uma das opções que você possa pensar e imaginar, aquele lugar é um lugar de morte. Eu vou falar de novo. É contraditório às vezes que Deus, quando quer curar, Ele te leve primeiro a uma consciência de morte, de dor, de tristeza. O próprio salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque o próprio Deus é quem está levando Ezequiel para passear por ele. E Ezequiel diz o versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quando fala que estavam sequíssimos, o momento dos ossos, quando vão se desfazendo, e por isso que o pó da terra vem, o tema que Deus fez o homem do pó da terra, e o elemento que tem pó, quem trabalha com medicina vai confirmar isso, o elemento seco do nosso corpo, o elemento mais seco são os ossos. E estes ossos, depois que tudo vai embora, os ossos eles permanecem, e então eles vão começar a permanecer ali, e eles vão virando pó, por isso ao pó volta. E este momento, este elemento já foi desfeito. Tantos ossos representavam corpos, representavam histórias, representavam circunstâncias, pessoas, mas estavam lá mortos. Estavam mortos, estavam não somente mortos, não havia nem como orar para ressuscitar, estavam sequíssimos, e é por isso que Deus, Ele deixa isso bem claro. Olha, você consegue descrever, Ezequiel? Sim, eu vejo que estão sequíssimos. Fale comigo, sequíssimos. E diante disso, versículo 3, e me disse: o filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus faz uma pergunta, e talvez esta pergunta, ela é muito forte. E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Esta resposta de Ezequiel, depois de analisar ela com muito carinho, é uma resposta meio que fugindo da responsabilidade. Se ele falava assim, podem estes ossos reviver? Sim. Não vou falar assim, porque se eu falar assim, vai perguntar como. Se eu falar não, não vou falar não, porque se eu falar não, ele vai dizer falta de fé. Então eu vou fugir, vou lhe falar, tu sabes. Isso me indica, pastores, que Ezequiel era casado. Porque ele soube sair da pergunta cilada da esposa. E quem é casado sabe muito bem disso. Esposa gosta de colocar o homem na cilada. Amor, eu estou bonita hoje. Ele não percebe, mas o hoje é a cilada. O hoje ele vem como um ataque do inimigo. Aí se você der mancada, você diz: sim, amor. Então ontem não. Gente, a situação é complicada. Amor, aquela mulher é bonita, né? Ixi, cilada. Aí eu tenho 19 anos de casado. E desses 19 anos de casado, eu ainda dou mancadas, mas eu já me considero um profissional saindo das perguntas ciladas. Por exemplo, amor, aquela mulher, amor, você teve, amor, quantas mulheres antes de mim? Como que você sai dessa? Aí então vem a profissionalidade. E você diz: meu amor, antes de você, eu não sabia o que era amor. Não, e vem melhor ainda.
E antes de você, todas as fêmeas com a qual eu errei, eu não considero elas como mulheres. Você é a única mulher e a única beleza na minha vida. Profissional. Aí então, vem Deus e pergunta: poderão estes ossos viver? Tu sabes, casado, certeza, casado. Agora, diante disso, vem um desafio muito grande. Deus está perguntando também: o que você está vendo diante desta situação? Eu quero que você faça uma pequena imaginação de um exercício para mim. Pastor, vem aqui comigo, por favor. Aqui. Sim. Fale seu nome e sua idade. Eu sou o Tiago, eu tenho 32 e aqui na igreja, né, o pessoal conhece como Pastor Tiago. Ok. 32 anos. Vem aqui no meio para mim, por favor. Hoje, 2026, você tem 32 anos. Mas, 10 anos atrás, qual era... Agora, vamos nos transportar para cá, para a gente conhecer o Tiago de 22 anos. Quais eram as aflições que você tinha? Você nem sabia o que você iria alcançar hasta hoje. É verdade. Mas você estava orando, clamando por coisas que talvez você já tenha hoje. Você estava sofrendo, chorando. O que mais ou menos assim que o Tiago de 32 ri do de 22? Oh my God. Me colocou Ó, tá vendo? Tem que usar a sabedoria agora. Agora é ele que está me colocando, né? Ministerialmente ou... De qualquer coisa. Casamento. Vida, casamento, obviamente. Casamento é brigas tolas, né? Ciúmes tolos. Acho que todo casal jovem passa por isso. E quem não passa ainda porque não casou, vai casar em nome de Jesus. Amém. E situações que a gente passa, talvez pelo convívio, a confiança, tempo. Então era a imaturidade. Isso, os conflitos pela imaturidade. Isso. Agora, qual conselho... Vamos lá, pega essa corda para mim, por favor. Joga essa corda... fica aqui, por favor. Joga essa corda para o Tiago de 10 anos atrás. Agora, imagina se você estivesse 10 anos atrás recebendo o teu hoje. O que você falaria para o Tiago de 10 anos atrás? Uau, é forte. É um menino, né? Continue sendo esse menino de fé, confiando em Deus. Ame mais, perdoe mais, abrace mais. Aquela situação a gente vai conseguir. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Deus é conosco e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vai dar certo, nosso ministério vai dar certo, vai fluir, continue nessa alegria, nessa empolgação. Eu diria para esse menino, como eu sempre fui convicto, confie em Deus nas promessas. Ele é fiel para cumprir. Agora, pastor Tiago, se o pastor Tiago de 10 anos na frente, se o de 10 anos na frente, ele viesse dar uma mensagem para você, as suas orações de hoje, o seu choro de hoje é como o de 10 anos atrás. O de 10 anos da frente, ele vai rir de você. Agora eu quero que você, então, profetize. O que vai acontecer com o Tiago de 10 anos para frente? O que esse Tiago de 10 anos para frente falaria para o de hoje, de 32, hoje? Uau, profetiza. 10 anos em um, é profético aqui na família do reino. Eu profetizo que você vai chegar onde eu estou, em nações, cuidando de vidas,
transformando através do evangelho sobrenatural. Paralíticos vão andar, cegos vão ver, surdos vão ouvir. Haverá um tempo do poder de Deus instaurado na terra. Jovens se inspirarão em você, livros sairão de você, profecias mundiais sairão de você. Continue, porque você será um grande profeta na terra. Obrigado, meu amigo. O que eu estou dizendo aqui é: Ezequiel, o que você consegue ver? Ezequiel, você consegue ver? Eu estou vendo ossos sequíssimos. Veja de novo. E se você se transportar para o versículo 10, o versículo 11, e profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles e viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. O que Deus está pedindo no versículo 2 é: joga uma corda para o futuro. Joga uma corda para o seu futuro. Vai lá, segura para mim, pastora Michelle, por favor. E então, comece a fazer as orações que o seu futuro está fazendo. Qual é a diferença? Senhor, me cura hoje. Já estou curado lá. Então eu não estaria agora fazendo a oração de Senhor, me cura, porque isso já aconteceu. No mundo profético, porque você se move no profético, isso já aconteceu. Então comece a se comportar, comece a agir, comece a orar como quem entende o seu futuro. Jogue uma corda para o seu futuro e diga: ei, me ensina como orar, me ensina como cantar, me ensina como reagir, me ensina como me comportar nessa situação, porque eu creio que estes ossos secos não estão sequíssimos, estão de pé, e eles são uma grande multidão. Quem crê, diga amém. Mas para isso você tem que, obrigado, pastora Michelle, você tem que acreditar que existe uma conexão. Você tem que acreditar que a tua vida não acabou. Você tem que acreditar que as coisas elas não vão ficar simplesmente como aconteceram. Alderi, já são ossos secos, já vivi. Isso já aconteceu, já tive minha história. Eu já trabalhei nessa área, não deu certo, ou eu já saí daquela área, aquilo já aconteceu, isso é passado na minha vida, isso em outro momento, foi em outro universo talvez. Não, isso ali, esses ossos secos poderão voltar à vida. Será que você consegue responder essa pergunta para Deus? Será que você consegue parar de fugir? Parar de fugir de onde Deus te tirou, e aquilo que te trazia dor, você o colocou dentro de um vale, é o vale de ossos secos. Não quero mais estar lá, mas hoje Deus te transporta para esse vale de ossos secos, que não é lá fora, é dentro do teu coração. O vale de ossos secos que está dentro do seu coração. Pessoas que te feriram, pessoas que te maltrataram, que te trouxeram dor, violência, que te marcaram, e esse teu subconsciente, a tua vida, ela foi definida. Hoje você reage diante daquelas traumas. Hoje você é quem é diante e por causa daqueles ossos. Você é tímido por causa daqueles ossos. Você é calado por causa daqueles ossos. Você tem medo por causa daqueles ossos. Você fala demais para fugir. Você se emociona demais. Você é sensível demais. Você parou de chorar. Você reage de forma agressiva. Você é seco nas palavras. Você não gosta de estar com pessoas. Todos os problemas que você carrega hoje por causa desses ossos secos. E então Deus hoje está olhando, deixando você olhar para eles. Deus está permitindo que você volte a olhar para aquilo e perguntar: aquilo pode ter vida novamente? Eu já trabalhei nesta área, eu já fui
alguém que serviu pessoas, não quero mais, quero estar aqui quietinho no meu lugar. Ei, isso é vale de ossos secos que Deus quer ressuscitar. Eu já saí para a rua para evangelizar, eu já tive sonhos, mas aí Deus me trouxe muitas dores, então eu já modifiquei. Ei, esses vales de ossos secos, eles precisam voltar à vida. E você tem que profetizar, olhar para o seu futuro. Uma oferta de voto, por exemplo, como foi falado aqui no testemunho, é uma corda lançada para o futuro. Eu creio que Deus vai me abençoar e eu já estou ofertando por antecipado. Eu costumo talvez também ensinar dízimo. Eu recebo 3.000 de salário e eu vou dizimar 300. Mas na brincadeira de quem dá mais, tu ou Deus, quem você acha que vai ganhar? Deus, eu estou ganhando 3.000, mas eu vou começar a profetizar que eu vou entregar meu dízimo de 400. Você acha que quem fica devendo para quem? O mundo espiritual, ele vai começar a agir, testemunhos e testemunhos sobre esse tema. Quando você começa a abrir mão, quando você começa a entender que é um processo daqueles que são vales de ossos secos e aqueles que já estão de pé, aqueles que já são um exército, eles já passaram pelo renovo de Deus, eles já passaram pelo processo de restauração de Deus. Eu consigo ver de longe as pessoas que ainda são vale de ossos secos, e preste atenção e escute com carinho o que eu vou falar. Eu consigo ver de longe e saber e enxergar, tem até um cheirinho, quem ainda é vale de ossos secos. Pessoas que estão competindo, pessoas que estão fofocando, pessoas que estão trazendo problemas, conflitos, pessoas que criam conflitos e situações diante de tudo que é ao seu redor, pessoas que usufruem, pessoas que consomem, pessoas que gastam os elementos e tudo que está à sua volta. A diferença daquelas pessoas que se tornaram já um exército de vida, elas não gostam mais de correr, não gostam mais de competir, não gostam mais de estar brigando por lugarzinho, por palavrinha, elas não gostam mais de estar questionando se vai acreditar ou não vai acreditar. Só existe uma opção na vida: acreditar e confiar em Deus. Ela não está mais perguntando se vai dar ou não vai dar. Só existe uma solução para fluir. Ela não está mais discutindo se, talvez você tenha sido uma pessoa que a manifestação da sua personalidade, do seu nome, é só por causa de todos esses ossos que estão ali. Mas Deus quer transformar esses ossos em um exército grande. Mas para isso você tem que abrir mão. Você tem que deixar Deus te curar, Deus tocar na sua vida. A sua ferida. Repita esta frase comigo: a minha ferida. Repita ela com fé. A minha ferida precisa ser transformada em cicatriz. E a minha cicatriz será usada como testemunho de vitória. Talvez tem temas que você não goste de tocar, situações que você não gosta de agir, reagir. Paternidade, por exemplo, é um deles. Falar do seu pai, falar dos seus pais, falar da sua família, falar de traumas que você... Mas quando Deus ele está pedindo para você, comece a profetizar. E estamos na quarta profética e eu quero que você tenha consciência desta prática. A minha profecia tem que trazer um movimento. E eu vou falar uma frase para você que talvez já escutou ela, mas eu quero que você tenha ela no seu coração nesta noite. Existem bênçãos que você ainda não recebeu,
porque talvez você ainda não as profetizou. Poderão estes ossos ter vida? O texto, versículo 4, então profetiza sobre estes ossos e diz, no próprio versículo 4, Deus dá uma ordem, e essa ordem aqui, Deus, ele traz um destinatário, profetiza aos ossos, ele ensina a origem do poder, assim ouvir a palavra do Senhor, a obediência ouvir a palavra do Senhor, e ele traz uma manifestação, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olhar para o destinatário, olhar para a nossa dor, olhar para os nossos ossos secos, e nós termos um momento de, eu estou olhando e eu estou querendo transformar isso na minha vida. E eu te pergunto, você quer continuar sentindo essa dor? Você quer continuar carregando isso na tua vida? Você quer continuar carregando a identidade de ossos secos por aí? Você quer continuar que as suas palavras sejam só palavras sem testemunho, palavras sem sentido, sem profecia? Você é manifestante do reino, você é filho de Deus. Aonde há reino tem que ter curas, milagres e libertação. Se você, onde você for, traz maldição, peso, culpa, não há reino na sua vida. Como é então que você é família do reino? Você tem que manifestar cura, e você tem que governar essas emoções, você tem que controlar essas coisas dentro de você e direcioná-las a Deus. O reino de Deus, ele já aconteceu e ele depende e espera por você. Você tem que começar a reinar dentro de você. Esses ossos secos, esse fedor às vezes da nossa personalidade, dos nossos traumas, precisam ser governados. Ei, aqui não mais feder. Deus vai trazer cinzas em alegria. Deus tem que transformar isso na minha vida. Então, versículo 6, porém nervos sobre vós. Preste atenção no versículo 6. Porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele, porei vosso espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Fale comigo, ruído. Eu ainda tenho alguns minutos, mas eu gostaria que você começasse a profetizar na sua vida e sobre os seus ossos secos. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, olhe para os seus ossos secos. Deus te faz passar no meio do vale de ossos. Olhe para os seus ossos secos e começa a profetizar vida, começa a sentir rejeição disso, começa a sentir nojo de ter isso, de carregar isso. Começa a sentir nojo de carregar essa dor, essa culpa. Começa a sentir a vontade de você se afastar mais e não ser mais representado por isso. Repita esta frase comigo: ossos secos. Coloque a mão no seu coração, diga: ossos secos, recebam vida. Não quero mais ser uma pessoa que manifeste sequidão, morte. Não quero ser mais ambiente de morte. Não quero ser mais anfitrião de maldições, de culpas, de feridas, de rancores. E em nome de Jesus,
Espírito Santo, me cura. Me cura. Me cura. E posso ver milagre aqui nesse lugar. Sua glória hoje aqui descerá. E nesse nome hoje aqui vou profetizar em Cristo. Posso ver milagre aqui nesse lugar. Sua glória hoje aqui descerá. E nesse nome hoje aqui vou profetizar. Eu gostaria de estar, você que está precisando que esses ossos secos sejam descarregados completamente da sua vida. Eu quero orar rapidamente por você. Fique de pé comigo, todos nos seus lugares. E se você está querendo essa cura completa no seu coração, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu ainda quero falar um último ponto, mas eu gostaria de orar rapidamente por você aqui. Vem aqui no meio. Eu preciso de completa libertação. Eu preciso de completa cura. E olha, eu sei do que eu estou falando. Eu sei muito bem do que eu estou falando, do que é sentir essa dor, essa sequidão, essa morte sendo carregada em mim. E eu não aguento mais, eu preciso deixar ela de lado para orar, mas depois eu carrego ela de volta. Não quero mais isso na minha vida. Senhor, você que veio aqui na frente, feche os seus olhos. Ora, chondorou, coscondorou, amequia sanda, chedara, sodamas. Pastora Janete, vem aqui comigo, por favor. Você que veio aqui na frente, preste atenção no que eu vou falar. Você que está no teu lugar, se na verdade, em vez de você estar no teu lugar, é aqui na frente, porque eu vou orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Se você sabe que o teu lugar é aqui, não tenha medo de você expor a sua sequidão, seus ossos secos na presença de Deus. Cadê minha esposa? Você que está aqui na frente, preste atenção no que eu vou falar. O processo de cura, preste atenção um pouquinho, olhem para mim um pouquinho, por favor. O processo de cura é o seguinte: quando Deus ele vai transformar ossos secos em vida, primeiro ele tem que juntar osso com osso. Osso com osso dói demais. Quem tem problema no joelho sabe muito bem do que eu estou falando. Então vem e essa dor, essas lágrimas que você está sentindo, deixa elas livres. Porque elas são necessárias para que então venha os nervos. O passo 2 é o nervo. Você vai começar a sentir coisas que você não sentia antes. E então Deus faz crescer carne, o sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo. Você agora vai começar a ser dependente. Você antes era dependente daquela dor, dependente daquela pessoa. Você dependia daquele trauma, você dependia daquela história. Você agora é independente na presença de Deus. Não é mais, você é livre, não é mais escravo. Não é mais escravo da dor, do medo, não é mais escravo de nada disso. E então vem estendendo pele sobre você. Um corpo sem pele é feio demais, então vem a graça. A pele é a graça de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus que Deus vem estendendo sobre você. E então vem a vida. Só que você precisa profetizar sobre isso. Profetiza sobre isso. E eu quero que você seja ministrado pela minha esposa, porque é muito usada em vida. Por favor. Espírito Santo. Espírito Santo.
Santo. Sopra a tua vida. Sopra a tua vida nesses corações, nessas mentes que por muitos anos foram cativas da dor, da tristeza, da depressão, daquela lembrança que aprisionava. Espírito Santo, sopra a vida sobre aquela mulher que um dia, sendo criança, foi abusada e marcou o seu coração, marcou o seu corpo, e sentiu que não tinha o direito de ser amada e perdeu o seu valor. Hoje, mulher, seja curada dessa dor. Seja curada dessa dor. Vida! Vida! Aquela criança rejeitada pelo pai, pela mãe. Hoje um adulto, mas ainda com a dor da rejeição. Hoje, seja soprada a vida. Soprada a vida sobre ti. Homem, mulher, vida. Mais Espírito Santo. Vida. Mais Espírito Santo. Seja curada da Mais. paternidade. Ora, cholerecaia. Escutem. Escutem. Este é o som da cura. Espírito Santo. Espírito Santo. Este é o som da cura. Da dor que nunca mais vai voltar. Tu tens valor. Tu tens valor. Tu não és invisível. Não precisas mais te anular. Não precisas mais te esconder. Hoje o Senhor te tira desse lugar escuro. Ele te traz para a sua luz admirável. Ele te traz para um lugar amplo, para um lugar espaçoso. Ele te traz para um lugar onde você vai ser visível, porque a glória dele será sobre ti. Ele faz hoje o teu rosto resplandecer. O Senhor derrama da sua vida, da sua graça sobre ti. Tu que te anulavas, tu que te escondias, não mais. Hoje a vida do Senhor sopra sobre ti. Profetizamos vida. Vida. Ora mais tere candara baixe de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastora Michele. Canta em línguas. Mas canta em línguas. Você que tem línguas, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Ainda com seus olhos fechados. Você que está aqui na frente, deixa Deus trabalhar essa cura. E então houve um grande ruído. Mas use as suas línguas. Oh, re de que la
Igreja, preste atenção na seguinte. Eu estou terminando com isto, mas eu quero que você pratique isto. Vocês que receberam a cura de transformar ossos em exército, mas existe um problema: falta vida. Agora, isto eu quero que você leve, você que está no seu lugar também, os meninos que estão lá em cima, você que leve isso para a sua casa, para a sua empresa, leve isso para as necessidades que você carrega. Falta às vezes a profecia da vida no lugar onde você está. Na sua empresa talvez falta que você profetize vida nos seus clientes, vida nesse fluxo de caixa, vida no seu relacionamento conjugal, vida nos seus relacionamentos com seus filhos, vida nos seus estudos. Falta que você profetize vida, e o texto diz, ele me diz, versículo 9, profetiza: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles. Vida, bênção que vem do norte, bênção que vem do sul, bênção que vem do leste, bênção que vem do oeste. Venha! Ora, Maxereca. No meio da geração adolescente, no meio dessa geração tem se dito, tem se profetizado que tem a pior geração em muitos anos. Esse é um decreto de morte para os adolescentes. Mas hoje o Senhor diz: a vida nesta geração, a vida nesta geração, a vida nesta geração é a geração que carrega a glória do Senhor. Adolescentes, a vida em vocês, a manifestação do poder do Espírito através da vida de vocês. Ora bashere kandaro basha. Ora dandalara bashere ka. Eu ministrei esta palavra em alguns lugares. Empresários, familiares chegavam comigo dizendo: olha, eu cheguei na minha empresa e comecei a profetizar vida. Eu cheguei até no meu caixa e comecei a profetizar vida. Eu cheguei na minha casa, eu peguei a minha geladeira e comecei a profetizar vida. Eu sentei no meu sofá e comecei a profetizar vida. Eu olhei para a minha cama e falei, eu comecei a profetizar vida. Ei, você não entende, tem bênçãos que você ainda não recebeu, porque você ainda não as profetizou. Mas Deus é capaz de transformar ossos em uma grande multidão. Aleluia. Pastora Berenice, você pode vir aqui, por favor? Um dia, o Senhor me fez. Ainda não tínhamos um relacionamento como temos hoje. Mas um dia eu vi essa mulher num culto, assim como estão vocês. E o Senhor me disse: vá até ela e dá uma barrigada nela. Hoje ouvimos que o Senhor diz: olha para esse vale, profetiza. Às vezes o pedido do Senhor não vai parecer lógico. O Senhor não é o Senhor de lógica. É o Senhor do impossível. É o Senhor de milagres. Eu ainda, sem entender o que Deus queria, eu falei: me permite fazer uma coisa que Deus está me mandando? Você se lembra desse dia, né, Bere? E eu disse: é uma coisa que pode parecer um tanto ridícula, mas eu preciso obedecer o que Deus está falando. Deus me mandou dar uma barrigada para essa mulher. E eu só obedeci sem entender. E quando eu cheguei, eu fiz assim nela. Quando eu fiz assim, dentro de mim saiu um grito. E o grito foi: vida! Eu fiz: vida! E eu não entendi. E eu voltei para meu lugar e eu chorei. Já fazia 1 ano que nós estávamos tentando engravidar. E pela medicina nós não podíamos. Nós tínhamos recebido o diagnóstico em que isso que ela fez foi em novembro. Nós recebemos o diagnóstico no mês de dezembro. E então, nós, lógico, choramos, né, naquele momento.
Mas aguardamos no Senhor. Meu esposo olhou para mim e disse: tudo aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer. E aquilo que for além das nossas forças, nós vamos estar negando o poder do nosso Deus. E eu falei, amém. Mas quando a medicina deu aquele diagnóstico para nós, eu já estava com 8 semanas de gestação. Então, nós tivemos o milagre do nosso filho Josué, que já está aí, mês que vem completa 7 anos. Glória a Deus. O Senhor disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão os rios de vida. E o Senhor nos traz esta palavra. Então, profetize vida. Profetize vida. Profetize vida. Deixa eu orar só por você para finalizar. Repita esta oração comigo. Senhor Jesus, eu profetizo vida sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre a minha escola. Bênçãos venham do norte, venham do sul, venham do leste, venham do oeste, venham até mim